Você sabe o que é o açúcar no sangue? Como esse açúcar chega lá? E por que quando falam que você comeu algumas fontes de carboidrato, esse açúcar vai subir? Meu nome é Euleine Silva, sou nutricionista da área de emagrecimento e hoje eu vou te explicar como isso acontece. O primeiro ponto é, nós temos no nosso dia a dia, na nossa alimentação, no nosso padrão alimentar, várias fontes de carboidrato. Aqui são algumas que eu tenho certeza que vocês conhecem. Pães, macarrão, arroz, açúcar, chocolate. Ou seja, esses alimentos são fonte de carboidrato. Todos eles são fontes de carboidrato, certo? Aqui eu não tô falando de qualidade, porque se a gente falar da qualidade, o arroz tem uma qualidade muito superior ao açúcar, por exemplo. Mas os dois são fontes de carboidrato. E o que seria esse carboidrato? Então vamos pensar que o carboidrato seria uma corrente com várias bolinhas. Então isso aqui seria uma molécula de carboidrato. Isso aqui é um carbo. Certo? Então quando a gente come o pão, quando a gente come o macarrão, a gente come isso aqui. Então, isso aqui seria uma molécula de carboidrato. E esses alimentos são fontes de carboidrato. E o que são essas moléculas? Cada bolinha dessa é uma glicose. Cada bolinha desse carboidrato é uma molécula de glicose. Então, aqui, se a gente for parar para pensar, tem várias, porque são todas iguais, mas elas estão de mãozinha dada, estão uma grudada na outra. Então, são várias glicoses. Então, quando a gente fala carboidrato, a gente está falando, de modo geral, glicose, porque tem alguns outros carboidratos também. Então, a gente está falando aqui de moléculas de glicose, tá? Então, quando a gente come, vamos supor que a gente comeu o pão. Então, no pão francês, a gente tem o carboidrato. São várias fontes aí, várias moléculas de glicose, certo? Então tem várias dessa aqui. Então a gente vai comer esse carboidrato, certo? A gente vai comer essa cobrinha, essa correntinha aqui de carboidrato. Ela vai passar no nosso esôfago, depois no nosso estômago. Então desde a nossa boca, na verdade, o carboidrato ele já começa a ser quebrado. Então, vamos supor, se ele estava assim inteirinho, ele começa a se dividir. Então, aqui agora, a gente comeu o carboidrato, ele passou pelo esôfago, passou pelo estômago. Na boca, na verdade, começa a nossa digestão, que é a nossa quebra desse carboidrato. Mas aqui a gente vai para falar de glicemia, vamos direto para o intestino. Então, aqui no seu intestino, chegaram aqui a correntinha. Chegou a correntinha de carboidrato. Só que agora ela já está um pouquinho mais quebrada. Ela não tá tão inteira, intacta, igual ela estava no início, certo? Então agora, essa correntinha que estava inteira, agora ela tá quebrada, certo? E ela vai se quebrar cada vez mais. Então, cada vez mais, dentro do seu intestino delgado, ela vai se quebrar em moléculas soltas de glicose. Então, isso aqui são várias glicoses, certo? As bolinhas que antes estavam juntas, as glicoses, agora elas estão separadinhas, começaram a se quebrar. Essa glicose, ela só tem dois caminhos. Ou ela vai passar para o seu sangue, que é o processo de absorção, que nós já conversamos, ou essa glicose, ela vai sair através das fezes. Então, ela vai sair do seu corpinho, ela não vai ficar aí. Então, essa glicose, ela só tem dois caminhos. Ou ela vai para o seu sangue, ou ela sai nas fezes. Quando ela passa para o seu sangue, essa glicose, ela tem que passar na parede, nas células do seu intestino delgado, que são os enterócitos que a gente também já conversou. Então, aqui, essa glicose, ela vai atravessar essa parede e vai chegar no seu sangue. Então, aqui, a glicose está no seu sangue. Então, várias glicoses conseguiram passar. Isso aqui é o que a gente chama de açúcar no sangue, porque o açúcar são moléculas de glicose. E como esses alimentos são fontes de glicose, quando a gente come, eles passam no nosso corpo,
são quebrados em moléculas sozinhas, atravessam para o nosso sangue e do sangue eles vão para outros locais dentro da gente. Então, podem ir para o músculo como fonte de energia, podem ir para o cérebro como fonte de energia, podem ir para o fígado para ser usada como fonte de energia em momentos que você estiver sem comer. Então, tem várias funções dessa glicose. E a gente precisa consumir. Ela é a principal fonte de energia cerebral. Então, o seu cérebro ele gosta de glicose. Então, a gente não precisa cortar nem zerar esse alimento, tá? Esse macronutriente, que é a glicose e o carboidrato. A gente só não pode comer em excesso. Assim como nada. Carboidrato, proteína, gordura, nada a gente pode comer em excesso. Tudo tem que ser na quantidade controlada e adequada. Então, essa glicose, que agora está aqui no seu sangue, se a gente comer carboidrato demais por muito tempo e a nossa insulina, que é um hormônio, começar a falhar um pouquinho, o que vai acontecer? A gente vai ter esse sangue na nossa circulação, aí você vai lá fazer o exame de sangue e vai aparecer no seu exame que você está com glicemia alta. Porque você comeu carboidrato demais, você comeu muito isso aqui. Então, se você comeu muito, logo, você vai ter muita glicose no seu intestino, muita glicose chegando no seu sangue, os seus músculos, o seu cérebro, o seu fígado não vão dar conta dessa quantidade de glicose e vão falar, olha, tem coisa demais. Então, vai fazer aumentar a glicemia. Isso é um quadro comum nos pacientes com diabetes. Quando a gente acaba de comer, se a gente for, medir a glicemia lá, furar o dedinho para ver quanto tem de açúcar no sangue, isso aqui vai estar alto, mas é porque você acabou de comer. Então, depois de algumas horas, o ideal é que a sua glicemia volte ao normal, ela não continue aumentando. Mas no caso dos diabéticos, isso aqui só abaixa um pouquinho. Então, precisa tomar medicação, precisa fazer algumas coisas, algumas estratégias alimentares para isso aqui não acontecer o tempo todo. Porque glicemia alta o tempo inteiro, ela vai afetar muito também o nosso rim. Porque o seu rim vai começar a falar, a sua glicemia está muito alta, eu preciso tirar esse açúcar do sangue. Aí o que ele vai fazer? Vai eliminar através da urina. Só que como a gente conversou, tá vendo que a glicose são bolinhas? São essas bolinhas? Essa bolinha desse tamanho não devia estar passando pelo rim, porque ela é grande. Então é como se ela machucasse ele um pouquinho. Então ele não quer eliminar ela na urina. E não é ideal que isso aconteça. Então se você fizer um exame de urina e aparecer que você está eliminando glicose, isso não é normal. Isso é comum aparecer em pacientes com diabetes. Mas pacientes que não têm diabetes, isso não é comum, tá? Isso não deve acontecer. Então o seu rim começa a ficar prejudicado. Então, várias coisas no seu corpo começam a ficar prejudicadas por conta da glicemia alta. Isso não é bom, realmente assim, é terrível. Vocês provavelmente já devem ter ouvido falar que se o paciente diabético fizer xixi em algum lugar que tem mato, depois junta um monte de formiga. É por causa disso, por causa do açúcar, que é a glicose, o carboidrato, que vai sair através da urina, por isso que as formiguinhas vão lá, tá? Mas o ideal é que isso aqui não aconteça. Mas se você come na quantidade adequada, em pouco tempo depois que você comeu, a sua glicemia vai estar baixa. Então, a sua glicemia vai ficar ok. Então, a gente não pode comer carboidrato em excesso para ele não ficar em excesso no seu sangue, mas na quantidade certa ele pode ser consumido. E tem algumas coisas que a gente pode pôr aqui junto para dificultar mais esse aumento de glicemia. Isso é um quadro que a gente faz com pacientes, principalmente com resistência à insulina, quando a insulina não está agindo bem, que ela é um hormônio que ajuda na regulação de glicemia. Então, quando ela não está agindo bem ou quando o paciente tem diabetes, a gente trabalha para não acontecer essa glicemia alta. Se você gostou desse vídeo, conseguiu entender, comenta aqui, deixa um comentário que eu vou adorar saber o que você achou e já me siga aqui nas redes sociais.